Olá meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é Christian e eu gostaria hoje de estar falando nesse vídeo sobre algo bem interessante. Há muitas pessoas que já têm o seu lado A ou o seu lado B da política brasileira, então já estão decididos sobre em quem votar, como votar, e há tantas outras pessoas que ainda não têm essa mesma garra, talvez pela situação política que nós já vivemos por muitos anos, talvez pela corrupção desenfreada, talvez pelas posições que nem todos concordam. Mas o que eu quero falar, e esse vídeo que eu fiz, e eu continuo com o mesmo pensamento, e sobre isso eu gostaria de compartilhar com você sobre o que a palavra de Deus nos ensina e o que ela faz nos pensar e refletir sobre o que de fato deveria ser todo cristão, aquele que vai votar em um candidato político, para que ele venha exercer um cargo político, um cargo que venha fazer a diferença na sociedade. Nós temos que pensar, reavaliar a nossa forma de voto, a nossa forma de votar. Então, mediante isso, eu compartilho com vocês esse vídeo que ainda continua sendo aquilo que eu acredito e aquilo que a palavra de Deus me ensina. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é Christian. Esse final de semana nós vamos ter votações, nós vamos ter eleições, melhor dizendo. E nós devemos, através das eleições, fazer o nosso melhor como cidadãos. Como cristão, você tem que entender que o seu papel é importante, é ter compromissos civis e espirituais, então do céu e da terra. E nós não podemos vacilar. E você que está me ouvindo, talvez não seja cristão, mas você vai ir para votar este final de semana, lembre-se algo. Por exemplo, aquele que for eleito, ele tem que ser alguém que é vocacionado para a política, alguém preparado para executar este cargo, para exercer esta função. Precisa ter um histórico, deve ter uma história para a qual nós possamos olhar e ver realmente essa pessoa enganjou-se, trabalhou para chegar onde está, deve ter um preparo e uma autoridade que vai exercer o seu papel para a população, deve ter uma vida irrepreensível, não somente para as pessoas, mostrar para as pessoas, mas deve ter um próprio testemunho, ou seja, pesquise a vida do seu candidato. Veja se não há nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de problema que no Brasil nós estamos enfrentando nas diversas áreas, nos diversos estados e cidades. E por último, que eu gostaria de deixar aqui bem claro, você como cristão ou não cristão e você procura conceitos ou valores que tragam o bem para a sua população, para a sua cidade, lembre-se de algo. Nós não devemos apoiar partidos ou candidatos, votar em candidatos ou partidos que neguem a existência de Deus, que desvirtuem valores centrais, valores da família e assuntos principais que a gente vê um grande tumulto no Brasil, assuntos principais da fé cristã. Então, para encerrar, nós precisamos eleger alguém que tenha valores, alguém que defenda a família, alguém que não negue a existência de Deus, alguém que realmente lute por objetivos, por significados que realmente façam a diferença na nossa sociedade, na nossa cidade. Lembre-se, o político tem que ter vocação política, ele deve ter um preparo, ele deve ter um histórico, ele deve ter uma vida irrepreensível e deve ser alguém que a gente venha confiar. Então, que Deus abençoe a eleição brasileira, abençoe estas eleições, Deus abençoe a sua vida como cidadão e que o Senhor abençoe o nosso querido Brasil, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido, inscreva-se no canal, ative o sino para as notificações, para que quando chegue um vídeo você possa identificá-lo. Também deixa aqui um likezinho, curta aqui esse vídeo e compartilhe aí com seus colegas para que possamos exercer este grande papel como cidadãos de uma forma confiante e consciente. Forte abraço!